Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa nova aula de sistemas operacionais. Hoje a gente começa um novo conteúdo, onde eu explico para vocês como que um sistema operacional faz poder gerenciar o acesso ao processador. A gente tem um sistema, né, que já foi evoluído para permitir múltiplos processos serem executados em paralelo. A gente já viu também que, na realidade, os processos dos sistemas operacionais, agora a gente tem cada processo executando várias tarefas em paralelo, tá? Então a gente tem fluxos de execução diferentes dentro do mesmo processo, que a gente chama de threads. Tá? Então quando eu falar aqui de um processo, a gente pensa na realidade em tarefa, em uma das threads, por exemplo, uma das threads desses processos. Tá? O que o sistema operacional vai fazer é controlar essas várias tarefas e definir qual vai ser a próxima tarefa a utilizar a CPU. Então a gente vai ter que ter um trabalho para poder pegar as informações desse processo, preencher na CPU, deixar ele executando durante um determinado tempo. E aí, dependendo das características do sistema, esse processo pode sair automaticamente da CPU, né, ou ele pode sair somente quando ele quiser. Então, vão existir essas informações, vou explicar essas informações para vocês na gerência do processador. E aí, de acordo com essas características, a gente vai poder, então, escolher determinados algoritmos para definir qual vai ser o próximo processo que vai usar a CPU. E, lógico, vai ter uma parte do sistema operacional também que vai fazer essa mudança de contexto, né? Trazer da memória RAM para a CPU e, é lógico, tirar da CPU e gravar na memória RAM para que ele depois possa continuar a tarefa que ele estava executando. Então vamos lá para a gerência de processador. Então hoje a gente vê sobre uma introdução à gerência de processo, gerência de processador, explicar para vocês sobre o que é escalonamento e depois sobre alguns tipos de escalonadores utilizados em sistemas operacionais de acordo com a característica do sistema. Tá? Então a gente pode ou ter um escalonador por ordem de chegada, montar uma fila, né, que a gente chama de algoritmo FIFO, First In, First Out, que aí pode ser também uma outra forma, né, então de acordo com as tarefas que têm que ser executadas, de acordo com o tempo previsto que elas vão terminar, a gente pode escolher aquelas que vão terminar antes, né, Shortest Job First. Pode também ter alguns outros algoritmos, por exemplo, onde haja necessidade de prioridade entre os processos, que utilizam fatias de tempo fixas para compartilhar, durante o tempo a CPU entre essas atividades. E é lógico, uma evolução aí das prioridades, onde a gente pode ter múltiplas filas para organizar todos os processos que estão em execução, e aí a gente poder evitar que alguma tarefa fique indefinidamente sem utilizar a CPU. No caso aqui, como introdução à gerência de processador. Como eu já falei, a gente tem um sistema que ele já é multiprogramado, um sistema operacional que permite a multiprogramação, permite vários processos serem carregados em memória, vários processos então vão disputar a utilização dessa CPU. Na verdade, a gente tem mais ainda, né, onde cada processo executa vários fluxos, né, de execução diferente, onde vão ter várias threads diferentes, e essas várias threads vão disputar, às vezes, apenas uma CPU ou um conjunto finito aqui de unidade de processamento. Tá? Quad-core, octa-core, então eu vou ter que definir quais são as threads, os processos, né, que vão utilizar a CPU no próximo ciclo, né? Tipo assim, quando uma próxima CPU for liberada, qual dessas threads que estão na lista é que vão assumir. Então, a gente tem que criar regras de forma mais igualitária possível para que todos os processos possam trabalhar sem que nenhum processo fique parado. E aí
o usuário tem a sensação de que aquele processo está congelado por algum problema nele, mas às vezes é só por causa que o sistema operacional não conseguiu reservar tempo para ele executar na CPU. E aí, então, há essa necessidade de gerenciar a disputa da CPU de uma forma justa, né? E é isso, então, a gente precisa ter um software do próprio sistema operacional, do kernel do sistema operacional, que vá fazer esse controle de acesso ao processador. Vai definir quais são os próximos a utilizar, quanto tempo que ele vai ficar utilizando a CPU, e aí depois, quando for liberando núcleos de CPU, quais são os próximos que vão usar, vão continuar a execução. E aí, então, a gente precisa desses algoritmos de definir a escala de utilização, por isso que é chamado de sistemas de algoritmo de escalonamento. Então, definir a escala de utilização desses processos e CPUs, né, que eles podem utilizar a CPU. E aí, então, relembrando aqui do ciclo de vida dos processos, ou threads, né, eles possuem uma série de estados que representam a evolução deles no tempo. Então, desde a criação até o término dele, os processos vão mudando de estado. Por exemplo, ele está pronto para usar a CPU, mas não está usando a CPU, está esperando o dispositivo entrar de saída, está iniciando ou está terminando. E aí, então, o sistema operacional organiza listas com todos esses processos, para saber quais estão esperando a CPU, quais estão na CPU, quais estão esperando o dispositivo entrar de saída. A gente faz essa organização através de filas, para ficar mais fácil depois localizar o escalador, definir qual que vai ser o próximo processo que vai ir para a CPU e mudar dentro dessas filas também. Então, a ideia dessas séries de filas aí é manter os processos de acordo com o seu estado atual, determinar eventos, né, que realiza a transição entre essas filas e determinar também quando um processo tem direito a utilizar o processador. Então, a gente vai ter que ter pelo menos uma fila ali dos que estão prontos. Dessa fila, qual vai ser o próximo? Qual é o primeiro dessa fila, né, que vai ser o próximo a utilizar a CPU? Nesse caso, então, a gente utiliza filas de acordo com os estados. Então, vou mostrar aqui um diagrama de estados, depois vamos aprender em um ML, onde o estado, quer dizer, uma determinada entidade, ele vai ter estado, tipo, nasceu, cresceu, evoluiu, né, até a morte dele. Então a ideia aqui é que quando a gente vai dar um duplo clique em um determinado executável, vai demorar um tempo até o sistema operacional montar toda a estrutura daquele processo em memória RAM, e aí esse programa que está iniciando, ele vai ficar numa fila de criação. Então, na realidade, vai ser separado parte de tempo da CPU para que o sistema operacional faça toda essa montagem dessa estrutura de dados em memória RAM antes de liberar o acesso desse processo na fila dos que estão prontos para executar. Enquanto ele não estiver pronto, ele não pode começar a executar. Então, na verdade, vou ter uma fila de criação. Depois que ele for terminada a carga desse processo, aí sim que ele entra na fila dos que estão prontos para executar, estão aptos. Dessa fila dos aptos, em algum momento, o sistema operacional vai olhar aqui, né, vai olhar nessa fila todos os que já estão prontos, carregados em memória, qual deles é que vai vir aqui para executar. Então ele vai fazer uma seleção, vai escalonar qual é o próximo. Ele vai definir na escala que ele está organizando qual é o que vai ser selecionado para ir executar na CPU. O processo vai utilizar a CPU por um determinado tempo, aí é lógico, vão existir características diferentes, mas aí ele pode sair da CPU ou por um determinado tempo, dependendo se o sistema tem implementado a interrupção de hardware,
Então, lembra que tu vai ter interrupção de clock, que de tantos e tantos milissegundos toca essa interrupção, automaticamente a CPU tira o processo que está executando, joga para a memória RAM, grava tudo que tem que gravar lá e traz o sistema operacional de novo para CPU. Aí o sistema operacional vai vir aqui e rodar o algoritmo de seleção para escolher qual é o próximo que vai utilizar a CPU. Outra forma que ele pode sair, se tiver interrupção, né, seria pelo clock. Poderia ser voluntário. O próprio processo executa durante o tempo e, se ele for bem comportado, ele pode estar definindo ali que tantos, mesmo que o sistema não tenha implementado a interrupção, ele pode, depois de tantos milissegundos, ele sair, abrir mão da CPU para que outro processo continue executando. Há essa possibilidade. Existem instruções das linguagens de programação que fazem isso, tá? Nesse caso aqui, ele fica para apto, então os processos ficam disputando, né, compartilhando o tempo de CPU entre os que estão aptos aqui a executar. Outra opção, se o processo está executando, ele pode, por exemplo, aqui, fazer uma chamada de sistema. Ele está executando, ele solicita a leitura de um arquivo, por exemplo. Isso o processo não vai executar, ele vai chamar o sistema operacional que vai carregar o arquivo, e depois que o arquivo estiver ok, aí sim que ele vai voltar para a fila do ato. Então, vai fazer uma chamada de sistema, o processo vai ficar bloqueado, aguardando a conclusão daquela solicitação por parte do sistema, junto com o sistema operacional. Outra possibilidade é que ele está executando, ele pode vir aqui e partir para destruição. O processo, então, ele está executando, ele pode ficar ali executando as várias instruções, abrindo mão da CPU, voltando para a fila de apto, pode solicitar alguma coisa, ficar bloqueado, ele pode chegar na última linha da instrução e terminar, tranquilo. Só voltar aqui. A última possibilidade seria a ocorrência de um sinal de interrupção. Então, o processo que solicitou um arquivo, né, ficou bloqueado, aguardando a conclusão por parte do sistema operacional. Depois que o conteúdo do arquivo foi carregado para a memória, aí sim que há um sinal de interrupção vindo do hardware. A CPU chama de novo o sistema operacional para a CPU. Nesse caso, o sistema operacional vai identificar o seguinte, ó, esse sinal de interrupção foi para aquele processo que pediu o arquivo tal. Então, beleza, então pega esse processo que está na fila de bloqueado e manda ele para cá, porque agora ele já pode executar a próxima instrução dele do código desse processo. E a última possibilidade aqui é a ocorrência de um erro. Então, ele pode estar apto, pode estar executando, está bloqueado, e em algum momento ele pode apresentar um determinado erro e vir para destruição. Tá? Eu botei só essa mudança de estado entre bloqueado para destruição, mas ele poderia vir de executando aqui para cá. Mas normalmente ele vai estar executando. Tem um problema, ele sai, fica bloqueado, o sistema operacional vai tratar e puxar ele aqui para destruição. Então, ele executou alguma coisa problemática, ele fica bloqueado, o sistema operacional vai matar ele para evitar que, se ele não teve um tratamento do erro, ele vai ser destruído. No simulador de sistemas operacionais que eu passei para vocês instalem na máquina de vocês, façam testes para poder ver a distribuição dos processos aqui carregados em memória, tá? Então, vão aparecer aqui algumas listinhas dos processos que estão bloqueados esperando um dispositivo de entrada e saída, no caso aqui um HD ou SSD. Ou, no caso aqui, uma fila dos que estão prontos, né, que estão aptos a executar. Então vão ter filas aqui de acordo com prioridades, né? Prioridade 0 aqui nesse simulador é a prioridade máxima, subindo os níveis. Na verdade está aqui está ao contrário, né? Normalmente a prioridade 0 é a prioridade máxima, mas aqui quanto mais vai subindo nesse simulador,
têm a maior prioridade, tá? Então os que estão mais para o alto que têm prioridade maior, ok? E que vocês percebam que existe uma fila, que normalmente que o amarelinho, né, seria o primeiro dessa fila aqui de baixo, mas com as prioridades, esse verdinho aqui então vai ser, tem maior prioridade, está o primeiro dessa fila de nível 2, então provavelmente ele vai ser selecionado de acordo com o algoritmo, talvez ele seja selecionado aqui para executar. No caso aqui, deixa eu ver aqui, tá. Abrindo aqui o SOSIM, já mostrei para vocês, né, que a gente tem aqui a parte de gerência de memórias, que está totalmente vazia, a gerência dos processos. Então, o que a gente está trabalhando aqui, ó, nessa parte de gerência de processos, gerência da CPU. E aqui, a gerência do processador de uma forma visual, aqui indicando como que estão as filas de aptos, qual é a fila aqui dos que estão esperando o dispositivo de entrada e saída, e quem é que está na CPU. E aqui a lista do PCB, indicando os processos que estão sendo gerenciados. Então, se a gente vir aqui e criar três processos que utilizam bastante a CPU bound, o que vai acontecer é que eles vão entrar na fila 0 aqui e vão ficar disputando a CPU. A gente separa a área de memória para cada um deles, a gente tem uma lista da tabela de PCBs aqui para gerenciar os processos, para saber quem é que está executando, quem é que está pronto, quem é que está bloqueado, e visualmente acaba a gente tendo aqui a gerência do processador aqui, a gerência do processador com uma fila única aqui, sem prioridades. Então todos eles vão utilizar o mesma fatia de tempo da CPU, que aí eu posso colocar uma fatia de tempo maior, onde o processo vai ficar mais tempo dentro da CPU. Executar mais tempo, depois ele sai e aí entra o próximo. Então eu posso diminuir essa fatia de tempo, para que o processo não fique tanto tempo usando a CPU. E a gente tem aqui uma outra fila dos dispositivos que utilizam, busca alguma informação de dispositivo de entrada e saída. Então a gente poderia criar aqui mais uns 3 processos. Só que esses processos aqui, eles vão usar a CPU e vão usar, no caso aqui, o disco também. Vamos ver como é que ele vai ficar. Sem prioridade, vai estar na mesma prioridade aqui, 0. Então eles vão entrar na fila, esperar a execução deles dentro da CPU. Depois que ele usar a CPU, ele vai vir aqui, ó, para a lista de espera dos dispositivos de entrada e saída. Quando o roxo sair aqui, ele vai para a fila 0 ou 1, no caso aqui, ele já subiu de nível, como ele já ficou muito tempo esperando um dispositivo de entrada e saída, nesse caso o algoritmo já pulou ele para uma prioridade um pouco maior, mas não necessariamente tem que ser dessa forma, tá? É só uma questão de configuração aqui dos algoritmos da gerência de processador. Normal seria ele ir para a fila de prioridade 0 e para o final da fila esperar o tempo dele de execução. Então deixa eu parar encerrar essa execução. Então quero que vocês façam testes e verifiquem as configurações desse simulador e reparem que a gente tem um sistema operacional que precisa gerenciar essas tarefas em execução em filas, tá? Para poder ficar organizado. Então, a gente tem uma tabela com tudo que está aberto e depois filas para poder
selecionar qual que vai ser o próximo usar a CPU, qual que vai ser o próximo, vai esperar o dispositivo de entrada e saída, e então vai ficar muito mais simples do que só olhar na tabela do que já está pronto e olhar o estado dele ali. Então a gente monta filas para poder simplificar essas informações, acesso a essas informações. Uma outra forma de visualizar isso que eu já expliquei para vocês. Então a gente tem uma CPU, o sistema operacional vai gerenciar o acesso a essa CPU. Então a gente vai ter vários trabalhos que estão sendo carregados. Então você está ligando o computador, já está carregando vários módulos do sistema operacional, mas além disso, o usuário pode abrir vários programas, o antivírus, o firewall, um editor de texto, um browser, e ele pode abrir vários desses programas, tentar abrir, né, em intervalo de tempo bem pequeno. Então vai ter uma chegada de trabalhos, uma fila de processos que ainda estão sendo carregados para a memória. Depois que eles estiverem prontos, carregados em memória, aí sim que eles já vão ficar prontos para usar a CPU. Então eles têm que tirar esse processo que estava numa fila dos que estão carregando, e assim que a carga completa, ele entra na outra fila dos que vão disputar a CPU. Então demora um tempo até o sistema operacional montar ele em memória, e depois disso eles migram para uma outra fila que vai ficar aqui esperando a disputa de CPU. Então eu vou ter um módulo do sistema operacional, um escalonador, que vai, dessa lista aqui, né, dessa fila, vai selecionar um deles. Normalmente a fila vai ser o primeiro que entrou, vai ser o primeiro que eu vou pegar, mas é lógico que o algoritmo pode fazer outras formas de seleção dessa listinha aqui, tá? Mas basicamente assim, carregou, ficou pronto para usar a CPU. E aí, é lógico, depois que ele está utilizando a CPU, ele pode, por exemplo, sair ou por tempo ou de forma voluntária, como eu comentei com vocês. Então ele libera a CPU, ou ele é retirado da CPU e volta para essa fila aqui dos que estão disputando, vão voltar a disputar a CPU no próximo ciclo. Ele pode também, enquanto eu estou executando, um processo está executando, né, na CPU, ele pode sair da CPU, fazer uma solicitação para o sistema operacional para acessar algum dispositivo de entrada e saída, se comunicar com algum outro processo. E aí, nesse caso, enquanto essa solicitação não for completada pelo sistema operacional, ele fica na fila aqui, nessa lista aqui de bloqueados. Então ele migra para essa outra fila. É lógico, o processo lá na tabela de TLB, o status dele muda, mas o sistema operacional organiza essa outra fila. Tem uma outra fila dos bloqueados. Então ele vai e é agregado aquela filinha aqui. Imagina como se fosse um bloquinho dessa forma mesmo. São bloquinhos que vão sendo agregados ali para cada nova thread, o processo que vai ficando bloqueado. E é lógico que também um processo pode terminar. Uma thread pode terminar, o processo terminou, ele vai liberar a CPU, e aí vai ter um tempo até ele ser descarregado, mas aqui a gente vai assumir que ele vai ser descartado, tá? Mas ele entraria numa outra fila aqui para que o sistema operacional possa fazer as atividades necessárias para liberar a memória reservada para ele. Se o processo ficou bloqueado, quando é que ele vai voltar a utilizar a CPU? Somente quando a solicitação dele for atendida, o arquivo for solicitado, a mensagem foi enviada pela placa de rede, a mensagem foi enviada para a placa de vídeo, né, ou a mensagem que ele solicitou, tipo a página web, voltou, ele começa a tratar aqueles... E aí, para ele voltar a tratar aquilo, executar a próxima instrução dele, o sistema operacional vai mudar esse processo, essa thread de fila, assim que tiver um sinal de interrupção. Esse sinal de interrupção, o sistema operacional vai identificar para quem essa interrupção está se reportando, né? Então, tipo assim,
o arquivo tal que foi solicitado chegou. Então, quem foi que pediu? Foi o arquivo, o processo X. Então, ele vai tirar dessa listinha aqui e botar na fila dos que estão prontos para poder continuar a execução. Então, aqui, basicamente, são as 3 filas principais que a gente tem para controlar o sistema operacional. É lógico que, dependendo, se eu estou trabalhando com um sistema que permite memória virtual, eu consigo carregar muito mais processos, né, do que a quantidade de memória RAM que eu tenho, aí então eu posso criar essa memória virtual que fica dentro do disco rígido ou do SSD, e aí nesse caso a gente tem que direcionar para a memória desse HD ou SSD os processos que estão, sei lá, estão mais afastados na fila aqui dos aptos ou de bloqueados, eles vão para o HD para liberar espaço da memória. Então tem que escolher algum dessa fila e jogar. Então ele pode sair, por exemplo, aqui, ó, dos que estão aptos, fez a carga de um novo programa, acabou a memória RAM. Então um deles vai ter alguma seleção para poder escolher qual desses vai sair, para ali liberar espaço na memória RAM para que um outro processo seja feita a carga dele. Então ele vai ter uma seleção ali para isso ocorrer. Outro também que poderia ocorrer seria os processos que estão bloqueados, que estão bem afastados da CPU. Tão cedo eles não vão usar a CPU, então a gente pode fazer uma seleção dessa fila e jogar eles para bloqueados e suspensos. Tá? Então aqui de cima estão aptos, mas estão suspensos porque eles saíram da memória RAM. Não está na memória RAM, então ele não pode ir direto para a CPU, porque ele saiu da memória RAM, foi para o HD, em algum momento ele vai ter que voltar. Em algum momento ele vai ter que voltar. Que daqui a pouco eu falo com vocês. Mas, da mesma maneira que o sinal de interrupção traz aí de bloqueado para apto, um sinal de interrupção faria o sistema operacional tirar um que dá bloqueado e suspenso para essa outra filinha aqui, ó, para ficar apto. Só que ele está apto, mas está ainda suspenso. Ele está lá na memória virtual e em algum momento, para evitar que o processo fique muito tempo sem utilizar a CPU, o sistema operacional vai fazer uma troca, vai fazer uma seleção de um processo que vai sair da memória RAM, vir para suspenso, e um outro vai sair aqui do apto suspenso e vai voltar para a fila de apto. Então vai ter essa setinha final aqui fazendo esse ciclo. Mas esses que estão aqui em rosa, somente o sistema tem ativado a opção de swap, né, a opção de memória virtual, que vai fazer esse swap, essa troca de processos entre a memória RAM e o dispositivo de memória secundária. E vai ficar fazendo essa troca entre eles, partes deles ou ele por completo. No caso aqui, então, essa organização em filas, a gente tem que estabelecer critérios. Né? Então, para qual que vai ser selecionado, qual que vai vir aqui para suspenso, qual que vai ser carregado primeiro, desses que estão aqui bloqueados, qual é o que vai voltar para a fila de aptos. Então tem que ter toda essa amarração no sistema para poder a gente ou criar um padrão, um algoritmo, uma lógica, né, no programa que vai selecionar um desses na fila. E, lógico, tem amarração também para poder saber uma requisição vai gerar uma interrupção. Essa interrupção está ligada a um determinado processo. Então eu tenho que ter essas informações para poder permitir toda essa amarração dessas filas aqui. E aí, lógico, esse escalonamento precisa de critérios aí para poder definir essa ordenação. Então, na verdade, a gente vai ter um algoritmo, vai gerar essas políticas para definir qual é a ordem de escala. O primeiro que chegou, o primeiro que vai entrar na CPU, ou tipo, às vezes tem alguma prioridade, alguns vão passando, né, na frente na fila para utilizar a CPU, então vai depender
do algoritmo que é utilizado. Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o escalonador é a entidade do sistema operacional, quer dizer, um módulo do sistema operacional que vai ser responsável por escolher esse processo ou thread que vai ir para o processador, que vai sair, né, que vai ser carregado primeiro, ou que vai sair do apto e vai para apto e suspenso. Então vão ter vários locais, vários escalonadores diferentes para fazer essas mudanças de filas, né, dos processos ou threads aqui. O escalonamento tem duas partes. Um que vai definir qual é o próximo a ser escolhido dessa fila. Vai ser pegar, eu tenho uma lista ali, eu vou ter um escalonador que vai definir qual é o próximo, né, que vai ser destacado nessa fila. Por exemplo, vamos simplificar dizendo assim, ó, qual vai ser o próximo que eu vou destacar para jogar para a CPU, assim que a CPU for liberada. Isso é chamado de escalonador. Ele define a escala, ele define tipo uma sequência dos que vão sair dessa fila e ir para uma outra, vão sair dessa fila e vão para a CPU. Mas ele não vai ter o trabalho de tirar da fila e colocar na CPU. Quem vai fazer isso é o dispatcher, né? Ele vai despachar, ele vai só pegar a informação do escalonador, o escalonador diz o seguinte, ó, esse daqui é o próximo que vai usar a CPU. O dispatcher vai lá, pega as informações necessárias, né, desse processo e grava na CPU, grava nos registradores da CPU e muda ele de estado. Então, isso aí é o responsável por fazer essa troca de contexto aí do processo ou da thread e botar o processo para executar dentro da CPU. Ok? Então, eu tenho um que identifica o que vai ser o próximo a usar a CPU e o outro que vai se preocupar, vai ser um outro módulo específico para poder, a partir dessa informação, gravar os detalhes específicos desse processo na CPU e aí o processo pode continuar de forma correta. Mas o que importa mais para a gente agora é a parte do escalonador. É quem é que vai definir a tarefa que vai utilizar a CPU no próximo ciclo de que a CPU ficar liberada, tá? Então, quando eu falar de processos, pensa em thread, tá? São tarefas. Pense em tarefas, que aí, no caso, um processo ele pode ter várias tarefas, né? Várias threads. Então, quando eu falar de processo ou thread, imagina tarefa, ok? Então, o escalonador vai escolher essa tarefa, né, essa thread, para ser enviada para a CPU. E aí, então, mesmo um processo tendo 10 threads e uma outra tendo apenas uma thread, o sistema operacional, a princípio, pode simplesmente não se preocupar que um processo está utilizando mais a CPU. Ele pode só olhar de uma forma genérica que tem 11 threads e aí ele vai fazer essa gerência de acordo com essa quantidade, independente se ele faz uma parte de uma thread, ou duas, ou três, entendeu? Tudo, lógico, vai depender de como foi implementado o sistema operacional. O objetivo desse escalonamento, então, é dividir o tempo do processador. Então, lembra lá, sistema operacional de tempo compartilhado? Então, você tem um sistema operacional que vai compartilhar o tempo de execução da CPU entre as várias atividades. Então, nesse caso aqui, o escalonador que vai ser responsável por definir qual é o próximo que vai ser utilizado de forma mais justa e igualitária possível, de acordo com as necessidades do sistema. Se tem prioridade, se não tem. Mas sempre tentando maximizar a utilização do processador, tentar deixar o processador 100% do tempo trabalhando. Tá? Então, se algum processo está parado, ele vai para um bloqueado, e aí a gente tem que tentar sempre fazer a melhor utilização dessa CPU, escolher qual é o próximo que vai utilizar. Maximizar, então, também, né, pessoal, tentar deixar a CPU 100% do tempo executando, mas não executando apenas um processo, uma thread. Aí eu deixaria a CPU 100%, mas, tipo assim, só um
dos programas que estão executando estão fazendo alguma coisa, o restante está tudo parado. Então a gente tem que tentar maximizar a produção do sistema, maximizar a sensação de vazão, que os vários programas estão fluindo, realmente fazendo alguma coisa. A gente fala de throughput, tá? Que seria a produção do sistema, garantir uma melhor produção do sistema. E é lógico, entre as várias atividades, entre os vários programas que estão executando, acabar tendo a sensação de que realmente o sistema está fluindo e não apenas uma coisa está funcionando e outra está travada, então você tem a sensação de que não há uma vazão das tarefas que precisam ser executadas. Minimizar o tempo de execução, turnaround, no caso aqui, lógico, você vai tentar otimizar a CPU e tentar minimizar o tempo de execução, ou pelo menos de início da execução desses processos. Tá? Então, lógico, dependendo das escolhas, você ter que ficar várias vezes trocando o processo que está dentro da CPU, você pode deixar a CPU trabalhando 100%, mas você acaba não maximizando, não otimizando ali o tempo, né, de execução de cada um dos processos. Então esse tempo de turnaround aqui está relacionado com a quantidade de tempo, desde a criação até a conclusão desse processo ao thread. Tá, mas é o mais visível ali a produção, você conseguir ver os processos evoluindo, dando carga, carregando os arquivos, fazendo os cálculos, dando os resultados, tá? E aí minimizar, no caso, o tempo de espera que o usuário tem para a conclusão das atividades. Tempo de espera e, lógico, tempo de resposta também, que cada um deles passa para o usuário. E em quais momentos que a gente poderia, quer dizer, em quais momentos ali dos processos que a gente precisa de um escalonador? É somente quando a gente vai fazer a mudança dos que estão escolher qual que vai ser o próximo a executar? Ou tem algum outro local também que a gente pode ter um escalonador? Isso que eu vou falar para vocês agora. Então, a gente pode ter, sempre que a CPU estiver livre, tá? Então a gente poderia ter um escalonador para poder definir qual vai ser o próximo a executar. A gente pode até fazer esse escalonador antes, já deixar pronto, né, para que assim que liberar a CPU, já está pronto a definição de qual que vai executar. Na criação, no término dos processos, então, enquanto eu estou dando a carga no programa, sei lá, eu posso definir ali qual que vai ser executado primeiro. Pode ser na ordem de abertura, ou, sei lá, pode ter alguma outra forma de identificar qual que a gente tem que dar carga primeiro, não sei. Teria que ver, o sistema operacional teria que definir métodos para que quando a gente cria os programas, a gente poder dizer, tipo, talvez algumas prioridades, para que se está abrindo 10 programas, esse aqui espera um pouco mais, esse aqui tem uma prioridade maior, entendeu? Então, mesmo que eles estão dando carga ao mesmo tempo, em paralelo, a gente tem que escolher qual que a gente vai priorizar, a ordem, né, que a gente vai priorizar essa carga desses processos. Então vai ter que ter um escalonador também para criar e para terminar os processos. Um processo também tem maior prioridade, esse escalonador também tem que gerenciar a mudança dele na fila. Então, tem uma fila com prioridade mais baixa, sei lá, depois com o tempo ele pode subir nessa fila e passar para uma prioridade maior, passar na frente dos outros. O escalonador também teria que se preocupar com isso. Bem, pode ser também que o processo não esteja na memória RAM, esteja na memória virtual. Então, o escalonador também vai ter que definir qual que vai sair da memória RAM e ir para a memória virtual para que eu possa trazer de volta aquele processo que está suspenso, né? Então eu vou ter que ter um escalonador também para poder saber qual é que vai sair da memória RAM.
tratar também, né, na interrupção do tempo. O escalador também vai definir qual que vai passar e executar. Quando tem uma interrupção, dispositivo de entrada e saída, a gente vai ter que ter um escalador para poder identificar qual que é o processo e fazer essas trocas de filas. Ou por algum outro erro que possa acontecer, tipo, faltou espaço na memória RAM, faltou página, né, da memória RAM, ou algum erro de execução, o escalador que vai ter que identificar o que tem que ser feito, qual que vai ser o próximo a mudar de fila. E aí, então, de acordo com essa distância, ó, ele está sendo feita a carga desse processo, ele está finalizando a CPU, ele está na memória virtual, ele está bloqueado, ele está no apto. Isso tem uma certa distância aí da CPU. Os que estão aptos são os que estão mais perto, né? Os que estão em suspenso ou os que estão sendo dando carga, eles estão, né, uma distância maior, né, da utilização da CPU. Então, nesse caso, a gente pode definir esses tipos de escalador de acordo com o tempo que vai demorar até chegar aquele processo até a CPU. Então, pode ser de longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo, que estão já em vias de ser enviado para a CPU. Nesse caso, então, a gente vai ter aqui, ó, nas filas dos que estão carregando, dos que estão aptos e dos que estão bloqueados, a gente vai ter um escalonador de longo prazo para os que ainda nem estão em memória RAM, estão sendo, a gente vai ter que definir, né, um escalonador para poder identificar qual que vai ser o próximo processo que o sistema operacional vai se preocupar em carregar para a memória. Então, por isso que ele é o mais longo prazo, então ele vai demorar até entrar na fila dos que vão usar a CPU. O de curto prazo são os que já estão prontos. Então já está nessa fila, executa um pouco, sai, executa mais um pouco, sai. Executa um pouco, acabou o tempo dele, ou ele saiu sozinho, vem para cá. Entendeu? Terminou e saiu também. Então esse aqui é um escalador de curto prazo, que já está perto da CPU. Mas pode ser também, se eu tenho um sistema que utiliza memória virtual, eu vou ter um escalador aqui de médio prazo para definir qual processo ou thread vai sair dessa fila de apto e vir para cá. Tá? Ou qual o processo que vai sair da fila de bloqueado vai vir da bloqueado e suspenso. Eu vou ter um outro módulo de escalonador de médio prazo que vai ficar responsável por fazer essa troca de filas aqui, daqui para cá, daqui para cá, né? Ou no caso aqui o médio prazo vai ser dessa troca, né? Sai de apto vem para cá e de cá vem para cá. Ou ele sai daqui vem para cá e vem para cá também. Então, de longo prazo está relacionado com a distância da CPU, então o sistema ainda vai ser carregado em memória, então nesse caso aqui eu vou ter um modo específico para se preocupar com isso. Então, o sistema operacional acaba mesmo sendo uma coisa única, ele é dividido em módulos separados, eles trabalham em paralelo, então você tem uma thread para poder controlar o que o usuário está tentando abrir para poder definir qual que vai ser carregado. Vai ter um outro lá se preocupando em jogar para a CPU e outro se preocupando em jogar para a memória virtual. Então, nesse caso aqui, de longo prazo, está relacionado com os que estão sendo carregados. E aqui acaba controlando o grau de multiprogramação do sistema, tendo um controle também, tipo assim, ó, tem memória virtual? Não, então vamos controlar aqui, segura esses programas que o usuário tentou abrir e somente depois que liberar a memória que a gente vai definir mais um programa para ser carregado em memória. Quanto maior o número de processos ativos, menor o percentual de tempo de uso do processador por processo, né? Então vai haver uma disputa maior. Se tem só um processo, aquele processo está usando só ele está usando a CPU, 100%. Se tiver dois processos, ele vai
ter que compartilhar, então 50% de tempo para cada um deles, ou mais ou menos isso. Escalador de médio prazo, a gente vai ter um módulo específico quando a gente tiver swap, né? Então a gente tiver memória virtual para carregar mais programas do que a quantidade de memória RAM que a gente tem. Isso aí acaba sendo um suporte adicional, multiprogramação, então a gente consegue abrir muito mais programas do que cuja capacidade, né, excede a capacidade da memória RAM. E aí então a gente tem que ter essa diferenciação entre aptos e estão aptos a usar a CPU, estão aptos, mas estão suspensos, estão fora da memória RAM, então eles não podem ir para a CPU. E o de curto prazo, que é o que mais interessa para a gente, está relacionado com os processos que vão para o processador. Nesse caso aqui, então, um evento importante que vai fazer a troca entre um processo que está na fila do apto para a CPU é, por exemplo, a interrupção do relógio. A interrupção do relógio faz o quê? Manda o sinal no sistema, para o hardware. A CPU automaticamente identifica que houve uma interrupção de clock. Ele tira o processo que está dentro da CPU, grava no local correspondente da memória todas as informações das instruções, dos registradores que estavam na CPU, grava na memória RAM e traz o sistema operacional para dentro da CPU. A partir disso, o sistema operacional vai definir o que tem que ser feito. Ele vai rodar o escalador de novo, de curto prazo, e definir qual é o próximo que vai entrar na CPU. Beleza, então esse aqui. Ele vai selecionar isso, esse vai passar para o dispatcher, e o dispatcher vai despachar, né, vai mandar o processo correspondente para lá. Pode ser uma interrupção de entrada e saída. Então, há uma interrupção de entrada e saída, a CPU tem que chamar o sistema operacional trata essa interrupção, chegou a interrupção de número tal, o sistema operacional vai ter que identificar esse número e qual é a ligação desse número de interrupção com os processos, para saber qual é o que vai sair de bloqueado para apto, de bloqueado suspenso para apto e suspenso. Uma chamada de sistema também, onde o sistema operacional vai ter que assumir o controle da CPU, tirar o processo, né? O processo já vai sair da CPU de forma automática. O sistema operacional vai ter que depois rodar o escalonador, já que a CPU foi liberada, ele vai ter que rodar esse escalonador para poder definir qual é o próximo que vai entrar. E qualquer outro tipo de interrupção, pode ser de hardware ou de software, né? De hardware já tem aqui de entrada e saída, o de relógio, o clock, né? Ou interrupção do próprio software. E aí, então, entendido a função do escalonador, que no nosso caso aqui a gente está pensando no escalonador de curto prazo, que é o que vai tirar da fila do apto e vai jogar para a CPU. Assim que a CPU for liberada, clock de tempo, quer dizer, interrupção de tempo, interrupção de hardware, interrupção de software, chamada de sistema, essas coisas vão liberar a CPU, e ao liberar a CPU, eu tenho que rodar esse escalonador para definir qual é o próximo que vai utilizar a CPU. E aí então a gente vai ter que escolher algoritmos. A gente vai ter que criar um software para criar esse módulo do sistema operacional, e a gente vai ter que ter uma política. Essa política vai ser uma definição de como que a gente vai escolher naquela lista, né, ou naquela fila, né, de threads que estão prontas para usar a CPU. A gente vai ter que escolher um método que seja justo ou de acordo com a definição dos requisitos do nosso sistema operacional. Nesse caso aqui, tentando manter 100% de utilização da CPU, diminuindo o tempo de resposta para os usuários, né? Tempo de resposta para cada um desses processos que estão sendo executados e o tempo de espera, né? É isso. Bem, como eu falei, existem uns sistemas que tem interrupção de hardware, outros não.
Então, vai existir um método, ou não, né, no sistema operacional, no sistema, no hardware, que vai conseguir tirar o processo de dentro da CPU sem que o processo queira sair. Alguém vai conseguir tirar ele de lá e jogar para a memória RAM. Quando eu tenho alguma tecnologia que consiga fazer isso, isso normalmente vai estar implementado via hardware, que consiga tirar sem a vontade, né, sem a própria vontade do processo, consiga tirar o processo da CPU e jogá-la de volta para a memória RAM, isso é chamado de sistema preemptivo. A preempção é, na verdade, tirar alguma coisa de um lugar e colocar na outra. Então, um sistema com preempção vai ter um dispositivo, por exemplo, de interrupção, que o próprio hardware automaticamente, não importa o que está acontecendo na execução dos processos, ele vai tirar o processo que está na CPU, gravar na memória no local correspondente e trazer o sistema operacional para identificar o que precisa ser feito. Nesse caso aqui, então, é chamado de preempção. E aí, então, a gente vai ter algoritmos de acordo com a característica do sistema. Tem preempção ou não? Tá, então, se tem preempção, a gente vai ter sistemas que são... Se tem ou não preempção, né? A gente pode ter um sistema não preemptivo, um sistema mais antigo, tá? Nesse caso, os processos só perdem a CPU. Eles não perdem a CPU por evento externo. Ele só sai da CPU se ele solicitar alguma coisa de um dispositivo de entrada e saída, quer dizer, quando ele fizer uma chamada de sistema, aí sim que ele vai sair, porque ele vai ter que esperar a conclusão daquela requisição por parte do sistema operacional. E nesse caso que eram mais utilizados em sistemas mais antigos, sistemas BET, tá? Já em sistemas que possuem preempção, a gente chama de sistemas preemptivos, além dessas possibilidades, né, do processo sair e liberar a CPU, a gente vai ter um sistema que permite tirar esse processo da CPU sem que ele queira e jogar para a fila dos aptos. Então, o sistema operacional, ao ter uma tecnologia que faça essa liberação da CPU de forma automática, possibilita o sistema operacional analisar qual a melhor forma de balancear a execução, né, do tempo de execução entre cada um dos processos, em cada uma das threads. E aí definir prioridades de execução também. Nesse caso, então, a interrupção é que vai ser a chave para a resolução de sistemas preemptivos. Então, um sinal de interrupção, manda a CPU, interrompe o que você está fazendo, tira o que está aí, chama o sistema operacional é que vai tratar. Tá, então vamos lá, fica uma setinha mais aqui, mas basicamente aqui, ó. Os sistemas estão chegando, vem para a fila do apto, vem para a CPU, ok? O processo está aqui na CPU, ele pode ter uma saída normal da CPU, que no caso poderia ser uma saída voluntária. Então, nesse caso, que seriam sistemas não preemptivos. Ele pode sair de forma normal, porque tipo assim, ó, ele saiu porque ele quis, né? Tipo assim, foi implementado e aí eu tenho uma instrução que libera ele da CPU para que um outro processo possa entrar. Ele pode ficar indefinidamente executando, tá? E somente sair quando eu tenho uma chamada de sistema. Aí ele vai ficar bloqueado, isso aí vai ser automático. Então, fez a chamada de sistema, ele acaba saindo da CPU. Tá? E outra forma, ele terminou, chegou no final e libera a CPU também. Então, no sistema não preemptivo, são só essas três possibilidades que eu tenho para liberar a CPU. Sai porque ele quer, ou porque ele fez uma chamada de sistema, ou porque ele terminou. Além disso, quando a gente inclui no hardware o processo de interrupção, essa interrupção vai
como eu falei, falar para a CPU interromper o que está fazendo e tratar, chamar o sistema operacional de novo. Nesse caso aqui, quando tem um sistema preemptivo, o processo sai da CPU de forma forçada, sem lhe desejar, sem que ele faça uma chamada de sistema. E nesse caso é quando houver uma interrupção, por exemplo, por tempo ou algum outro tipo de interrupção, ele sai e vem para a fila do apto aqui. Bem, com isso a gente vai ter isso, um escalonador, que eu vou falar para vocês, em sistemas não preemptivos, tá? Que aí o processo só vai liberar quando ele terminar, tipo assim, olha, ele definiu que vai ficar executando lá por, sei lá, 10 segundos. Ele vai ficar 10 segundos dentro da CPU e ele vai liberar. Ou quando ele terminar, ele libera, tá? Ou quando ele chamar o dispositivo entrada e saída, ele libera. Como já comentei com vocês no slide anterior lá, esquemático, tá? De forma voluntária. Ele terminou, quando ele chama o dispositivo entrada e saída, faz a chamada de sistema, ou liberação voluntária. Lá no Java vai ter um comandinho assim, ó, quando a gente está trabalhando com threads, a gente vai ter um comando yield da thread que ele basicamente parece que não faz nada, mas ele simplesmente, quando o processo está dentro da CPU, chama essa instrução que é dizer o seguinte, ó, libera a CPU, então ele vai sair da CPU de forma voluntária, só porque ele quer. E sistemas preemptivos, que vai incluir essas três possibilidades, ó, terminou, chamou o dispositivo de entrada e saída, liberação voluntária, mas pode ser que, além dessas três possibilidades, haja uma interrupção. Uma interrupção, por exemplo, de clock, vai fazer com que o processo saia da CPU. Tá? Ou outra possibilidade é que surgiu um processo que tem mais prioridade. Então, o processo entra na CPU, executa, e ele continua executando, que ele tem a maior prioridade de todos os outros processos, por algum motivo, né, ou por alguma estratégia, os processos que estão aguardando, eles vão aumentando a prioridade de tanto tempo, até que ele excede a prioridade do que está executando. Se surgiu um processo com maior prioridade do que está executando, o que está executando sai, através de preempção, né, a CPU tira, né, o sistema operacional solicita essa retirada, e aí o escalonador pega esse que tem maior prioridade e coloca no CPU. Ele vai continuar executando enquanto ele tiver maior prioridade. Então, dependendo do sistema operacional. Se eu trabalho com sistema de operacional de tempo compartilhado, basicamente vai ser a interrupção por clock que vai tirar. Se for por sistema operacional de tempo real, vou ter as interrupções, mas no caso aqui, de acordo com a prioridade, o processo ele pode continuar mesmo se acabar o tempo dele. Ou ele acaba, volta para a lista e volta de novo para a CPU, já que ele tem maior prioridade. Então, a partir dessas características, se eu tenho sistemas não preemptivos, eu vou explicar dois algoritmos para vocês, e não preemptivos existem dois, né? Tipo, Round Robin, vou apresentar dois, né? E outro baseado em prioridades. Então, basicamente, vão ser esses três aqui, ó. FIFO, SJF, Round Robin, e baseados em prioridades eu vou explicar para vocês como que é estruturado. Tá? Mas aí, nesse caso aqui, a gente vai acabar não fazendo exemplos práticos de cálculos aqui entre eles. FIFO, First In, First Out. Esse algoritmo aqui, ele seleciona um processo que é como se fosse uma fila. Tem a fila, o primeiro que chegou, ele vai ser o primeiro da fila. Então, quando chegar a vez, quando liberar a CPU, o primeiro da fila é que vai para a CPU. Isso que entrar depois, o segundo da fila passa a ser o primeiro. Né? Depois que o segundo foi para a CPU, o terceiro passa, evoluir e vai ser o primeiro da fila, nesse caso. Tá? Então, nesse caso aqui, os processos são organizados em filas, e sempre a gente vai pegando o primeiro ali da fila e enviando para a CPU. Quando não sai da CPU, ele vai para o final da fila. Ele vai ser o último a entrar na fila, então ele vai ter que esperar todos da frente usar a CPU para ele poder usar. Então,
isso aqui acaba sendo de uma forma igualitária, todos acabam tendo a mesma prioridade de execução. Então o processo executa até liberar o processador, eles vão chamar de sistema ou terminar a execução. Isso aqui eu já falei para vocês. Só um exemplo prático aqui, né? No caso aqui do FIFO, só para a gente ter uma ideia, né? Então, apesar de ser fácil implementar, então, assim, ó, os processos chegaram nessa ordem A, B, C, D e E. Como ele, nesse sistema, ele é um algoritmo para um sistema não preemptivo, eles não vão sair por uma interrupção, eles vão sair quando acabar o tempo dele de execução. Então vamos supor que ele tenha esses tempos aqui, ó, previstos para executar dentro da CPU. Sei lá, 12 segundos ou 12 milissegundos, né, de execução para o A, 8 para o B, 15 para o C e 5 para o D. Eles vão entrar na CPU e usar esse tempo todo que está previsto aí no caso, né? Vamos simplificar dizendo que eles vão realmente sair durante esse tempo. E aí, nesse caso, eles vão executar na ordem correta, tá? Mas aí, então, tipo assim, se eu montar essa fila e deixar ela executar exatamente nessa mesma ordem, pode ser que o tempo médio para que um processo comece a executar acaba sendo maior se eu reordenasse, né, o início desses processos e eu poderia ter tipo assim, uma sensação de que os processos iniciaram um pouco mais rápido. Tá? Então, se eu só usar o FIFO, eu acabo tendo alguns problemas de tipo assim, demora para iniciar a execução, o tempo médio, né, de execução acaba não sendo tão rápido. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se a ordem de execução aqui for A, B, C e D, que é nessa ordem aqui, o que vai acontecer? Ó? O processo A vai executar 12 unidades de tempo. Depois que ele terminar, o B começa a executar. Né? Então, ele, tipo assim, ele iniciou com 0 unidade de tempo. Esse primeiro. O B vai executar aqui 8 unidades de tempo, mas ele iniciou com 12, né? Então o início do segundo aqui vai ser com 12. Depois que ele terminou, o C já vai começar aqui e vai demorar 15 unidades de tempo para terminar, mas ele começou aqui com 20 unidades, né? Então o início dele foi com 20. Então o início do primeiro foi 0, o outro 12 e o outro 20. E do D aqui, do D ele vai começar só aqui, ó, ele vai terminar com 5, mas ele vai começar só com no 35º segundo, né, 1 milissegundos. Então a quarta tarefa vai iniciar com 35. Se vocês fizerem a média desses tempos de início usando essa ordem, vocês vão ver que vai dar 16 unidades de tempo. Então, tipo assim, na média, os processos vão tipo, colocando em segundos, né? Se for fazer a média desses 4 processos, eles vão tipo, demorar 16 segundos, né, para iniciar na média de todos. Né? Uns vão iniciar mais rápido e outros vão demorar um tempão até iniciar. Que na média, então, vai dar uma sensação de que ele está 16 segundos para iniciar a execução deles. Tá? Se eu só fizer uma mudança nessa ordenação, e ao invés de o A começar primeiro, eu puxar esse último aqui, ó, o D, ele passa a ser o primeiro dessa fila aqui, né? Se eu reordenasse essa fila. Então, se o D iniciasse aqui, como é que ficaria aqui? Vamos lá. Ó, montei uma planilha aqui, onde tem aqui os tempos, 12, 8, 15 e 5, né? B, C e D. Eu botei uma fórmulazinha aqui, cada vez que eu colocar um X aqui, ele vai decrementando.
Então vai ter uma fórmulazinha aqui. Eu pego o valor que está aqui em B4. Vou decrementar de conte valores, né? Dessa filinha aqui para frente. Vou contar qualquer valor diferente aqui de vazio. E vou decrementando. Para saber o quanto está faltando, né? Então, vamos supor que... Vamos replicar essa fórmula aqui para baixo. Vamos supor que a gente inicia com o D. O D vai começar aqui com 0, de 0 a 1, né? De 0 até 1, vai começar com 0. Então vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Nesse caso aqui, ó, tô entre... Vou botar aqui. Depois do D vai ser o A aqui, né? Nesse caso aqui, então o A vai começar a executar e vai ter 12 unidades de tempo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ele zerou ali. Nesse caso aqui, então, ele iniciou no quinto segundo, né? Que começou a execução. Esse primeiro aqui começou com 0 segundos, esse aqui começou com 5. De 5 a 6 aqui, né? Depois vai vir o B. Então vamos puxar para cá. O B começa a executar, vai ser por 8 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Zerou. Só que aqui ele vai começar com o 17º aqui, né? 17º segundo. E o sexto vai começar aqui. Vão ter 15, né? Então vai ser... Vamos ver aqui, falta 2 ainda. Zerou. E aqui nesse caso, então, esse C vai começar com 25 segundos. Então tem aqui, ó. Primeiro começou com 0, segundo foi com 5, depois o terceiro começou com 17 e o último começou com 25, né? Para fazer a média na média, qual segundo cada um desses processos iniciaram? Então, fazendo um somatório aqui, agora soma desses 4 valores aqui, dividido por 4, né? Então, na média, o que a gente vai ter é que o processo aqui, se fosse na ordem A, B, C e D, a média de início, tá? Todos vão terminar aqui no 40, né? Isso é normal, tá? Aqui vai terminar no 40 também, quer ver? Do 39 para o 40 aqui. Ok? Então o tempo de execução continua o mesmo. Só que, fazendo uma ordem assim, tipo assim, botando esse aqui que é menor para começar primeiro, eu já tenho uma mudança aqui na sensação do meu sistema de que parece que eles iniciaram antes. Ok? Então, o último, que antes estava o quarto, que ia começar com 35 segundos, agora já com 25 segundos ele já está começando a carregar. Então a gente acaba tendo uma sensação na média aqui, né, que o sistema melhorou, tá? Então, apesar de o tempo final para executar tudo ser 40, mas a gente tem uma sensação aqui que antes demorava 35 segundos para o último carregar, agora a gente já tem com 25 segundos o último já iniciou. Então é uma possibilidade, é um algoritmo de pegar a ordem de acordo com a chegada e vai executando,
mas como a gente não leva em consideração o tempo que ele vai terminar, isso pode trazer algumas consequências. E aí, então, a partir desse problema, foi proposto um outro algoritmo que ia fazer o seguinte: ao invés de pegar de acordo com a chegada na fila, a gente vai pegar dos que estão na fila, vamos analisar a, assim, a probabilidade, né? Tipo assim, de acordo com o que ele vem executando, ele normalmente demora 5 segundos, esse aqui demora 10, esse demora 15. Então, na média passada, cada processo demora mais ou menos tanto de tempo. Ou o próprio processo já identifica quanto de tempo ele vai demorar para executar. Então, de acordo com esse tempo projetado de término da atividade, a gente pode reordenar qual que vai executar primeiro, de acordo com o tempo prometido que ele vai terminar. Então, ao invés de pegar a fila de acordo com a chegada, a gente reordena de acordo com o que vai terminar primeiro. Então, shortest job first, quer dizer, primeiro a gente vai fazer os trabalhos que vão ser terminados mais rápido, né? De forma short. Nesse caso aqui, então, coloquei até um lugar errado aqui, né? Esses meus cálculos aqui. Devia ter sido no FIFO, né? O que eu fiz aqui deveria ter sido lá no FIFO. Vamos botar aqui FIFO 0 aqui. E vamos então aqui para o SJF. SJF aqui é um algoritmo não preemptivo, como eu falei para vocês. Então, primeiro a gente realiza e executa os trabalhos que vão terminar mais rápido. Nesse caso aqui, então, a gente vai ter os mesmos tempos que a gente tinha anteriormente. Então, passando para cá, vocês vão ver que é 12, 8, 15, 5. Só que ao invés de pegar na ordem aqui de execução, a gente vai pegar os que vão terminar antes primeiro. Ó. Então, primeiro a gente executa o D, depois o B, que é menor, né? Depois o A, depois o C. Então, usando esse algoritmo, vocês vão ver que tipo assim, o tempo final de execução continua o mesmo, mas o tempo médio para início de execução é que vai ser menor. Então aqui, ó, vamos escolher o D primeiro porque ele é o menor. Nesse caso aqui, ele começou aqui com 0. Deixa eu para cá. Intervalo, né? De 0 a 1 segundo, de 1 a 2, de 2 a 3. Então, ele iniciou aqui no 0 segundos. Depois o B vai iniciar aqui a partir do quinto segundo, né? Assim vai executar 8 unidades de tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já zerou. Bem, qual o outro menor aqui? É o A, né? O A vai ter 12. Então, vou puxar para cá. E já vai iniciar aqui com 13 segundos. E vai ficar 12, né? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu marcar para cá. Ainda falta 3, né? Então, 1, 2, 3. Zerou aqui. Bem, e só aqui, então, é que vai começar o último, que é o C. Ele vai começar com 25, né? Tá bem. Mas aqui vai ser o quê? Vai ser 15 aqui. Vai começar aqui e vai até 40 aqui, ó. Aqui para cá. E aí, zerou. Então, repara, ele vai terminar entre 39 e 40 segundos, né? Então, quer dizer, o tempo continua, de execução continua o mesmo, quer dizer, é a mesma CPU, então não tem como ir mais rápido. Só que o que vai mudar aqui é o tempo de início deles, ó, 25, 13, 5, né? Então, 25, 13 e 5. E aí, então, fazendo a soma aqui, desses camaradinhos, dividindo por 4,
Eu vou ter uma média aqui de 11, né? Lógico que vai ter um arredondamento ali, por isso que ficou 11. Que ao reordenar os nossos processos, o tempo médio de início acaba diminuindo. Que antes aqui ele era de 16, se eu pegasse na ordem que ele veio. Se eu reordenasse um pouquinho, diminuía para 11,70. E aí, se eu colocar todos os sempre para frente, por exemplo, tá primeiro, os que vão terminar antes, aí eu consigo ter uma otimização de início de carga desses processos. Então acaba tendo uma sensação de, de um sistema mais rápido, né? Apesar de o tempo de execução ser o mesmo, mas o tempo de início acaba melhorando a sensação de qualidade desse sistema aqui. Vamos lá, dois exemplos para vocês tentarem fazer. Então a ideia de vocês agora é montar essas planilhas de tempo aqui e aplicar a distribuição da CPU entre, né, fazer o escalonamento da utilização da CPU entre esses processos. Então a marca de X aqui indica quem é que está utilizando a CPU durante esse período de tempo aqui. A gente vai marcando X como se fosse na escala. Aqui está o processo A, aqui o B, o C e o D. E aqui, na verdade, é o tempo de CPU aqui. Vão passando até chegar no final. Nesse caso, eu quero que vocês abram o Excel ou o Calc do LibreOffice, montem uma tabela parecida com essa daqui e façam a distribuição desses processos de acordo com o algoritmo FIFO, usando isso aqui, ou o SJF, usando esse camarada aqui. Pausem o vídeo agora, tentem chegar aos resultados e depois que vocês despausarem o vídeo, vai ter a solução aqui feita por mim, ok? Pausem o vídeo agora. Bem, então, espero que vocês já tenham, pelo menos, tentado realizar esse exercício aqui. Indo aqui, então, para a minha tabela, usando o algoritmo FIFO, apagando tudo aqui, todo o conteúdo, mudando os tempos de execução 7, 5, 18 e 10, 7, 5, 18 e 10, 7, 5, 18 e 10, usando o FIFO, que é o algoritmo, na verdade aqui, deixa eu acertar essa notação, algoritmo não preemptivo. Então, nesse caso aqui, o processo vai até terminar todo esse tempo, né, de utilização da CPU e não vai sair antes, ninguém vai tirar ele antes disso. E aqui, se eu estou utilizando o FIFO e eu estou dizendo que a ordem de chegada é aqui de cima para baixo, eu vou então executar nessa ordem. Tá? Não precisa se preocupar aqui com a média, não. Mas o escalonamento aqui da CPU, então aqui é o tempo da CPU, está evoluindo aqui nessa direção, né? Vou botar aqui só assim. Vai evoluindo nessa direção aqui o tempo da CPU. E aí então aqui, ó, o processo A vai executar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois que zerou, ele terminou a execução, então vai para o B. O B vai executar tanto tempo, 1, 2, 3, 4, 5, né? Zerou. O C vai começar a executar, como ele é o terceiro da fila. Então a gente vai até zerar. Deixa eu puxar esse camaradinho para cá, para poder enxergar melhor. Faltam 3 ainda. 1, 2, 3. O processo C terminou. E falta só o último aqui, D, com faltam mais 2 aqui. Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu consigo executar todos. Então,
olhando aqui o diagrama de tempo de utilização da CPU, então o A executa todinho, depois o B, depois o C, usou bastante, depois o D. Se quiserem fazer uns cálculos aí de tempo médio de início, podem fazer, tá? Mas não é o caso principal. O caso principal aqui para a gente é entender o funcionamento do algoritmo e saber que se é fila, eu vou executando do primeiro para o último. No caso, o SJF é um algoritmo também não preemptivo, onde a gente vai escolher o processo de acordo com o tempo, né, de tempo médio aqui para tempo previsto, né, para execução desse processo. Nesse caso aqui, estão copiando esses valores aqui. Sete, 5, 18 e 10, né, são os mesmos valores aqui. Só que nesse caso aqui, ao invés de pegar, faz o A primeiro, o B, o C e o D, a gente vem, de acordo com o algoritmo, eu tenho essa lista aqui. O escalonador vai dizer o seguinte, não é o primeiro, né? O que a gente vai executar é o que teoricamente vai terminar primeiro, que é o B. Então o B executa primeiro, 5 unidades de tempo, acabou, ele terminou de executar, vamos supor que ele termine no tempo correto, né? Aí ele sai da CPU, e agora o escalonador vai escolher o próximo. Qual é o próximo? Da lista eu tenho aqui ó, 7, 10 e 18. Qual que é o menor? Já que eu vou, com esse algoritmo, sempre escolher os que vão terminar primeiro. Terminar mais rápido, né? Que no caso que é o A. Então ele vai entrar na CPU, vai executar aqui durante todo o tempo que ele tinha definido, tinha programado. Depois que ele terminou, o escalonador olha a lista de novo. Quem é que está na fila de A? Só tem o C e o D. Meu algoritmo indica que vai para a CPU aquele que vai terminar primeiro. Então, quem vai terminar primeiro é o D, então ele vai executar aqui. Ele vai passar a utilizar a CPU e vai ficar dentro da CPU aqui dentro desse tempo todinho, 10 unidades de tempo. Esse processo sai, termina, o escalonador olha a lista de novo, só tem o C esperando a CPU. Beleza, então ele vai usar a CPU até terminar a sua execução. Ele executa 18 unidades de tempo aqui, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o 18 e ok. Então, repara aqui então, que esse algoritmo sempre analisa a lista, vê qual que teoricamente vai terminar primeiro, e é esse que vem para a CPU. Esse algoritmo SJF, diferente do FIFO, que bastaria olhar qual é o primeiro da fila aqui. O escalonador sempre olha a lista, qual que ainda tem para executar. Aí a gente vai escolher primeiro, o primeiro terminou. Só tem esse aqui na fila, então esse aqui sai primeiro. Depois, só tem esses dois, então esse sai primeiro. E aqui, se tiver só o D, é só ele que vai executar. Essa ideia, então, é desses algoritmos não preemptivos. Pessoal, então, para a próxima aula, eu falo dos algoritmos não preemptivos, quer dizer, dos algoritmos que rodam em sistemas preemptivos. Eles vão ser parecidos com o FIFO, só que agora a gente vai ter um tempo limitante que o processo pode usar a CPU. Então vai ter um clock que de tanto e tanto tempo vai tirar o processo da CPU, e aí vai o algoritmo ter que escolher qual é o próximo que vai utilizar a CPU. Tá? Se vocês não entenderam esses dois primeiros algoritmos, que não são tão complexos, tá? Mas tentem refazer os exercícios, confiram com
o que eu apresentei para vocês. Qualquer dúvida, podem enviar para mim lá no nosso grupo, ok? Daqui a pouco, então, eu libero no AVA o próximo vídeo explicando essa parte final desse conteúdo de gerência de processos. Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau!